temos tratado sobre o que é ser um bom membro de igreja. Até agora nós vimos os 6 primeiros capítulos, e eu vou dar um resumo aqui. O primeiro, nós falamos que um bom membro de igreja é aquele que sabe ouvir uma boa pregação. Então ele se dedica para isso. Segundo, é alguém que tem uma boa teologia bíblica. Alguém que entende o que a Bíblia diz, de Gênesis até Apocalipse. Terceiro, nós vimos que é uma pessoa saturada com o Evangelho. Ela entende o que é o Evangelho. Ela compreende isso. Em quarto lugar, nós vimos que é uma pessoa genuinamente convertida. Um bom membro de igreja não é uma pessoa que está na igreja só porque sempre esteve ou porque os pais são da igreja. É uma pessoa que foi regenerada por Jesus Cristo. Em quinto lugar, nós vimos que é uma pessoa que sabe evangelizar. Se ela sabe o que é o evangelho, o evangelismo é mais fácil. Ela entende que evangelismo não é só convidar pessoas para vir para a igreja, ou que é a pessoa se tornar membro, mas é a pessoa entender o evangelho e crer no evangelho. E em sexto lugar, nós vimos que ser um bom membro de igreja é ser um membro comprometido com a igreja. Então, comprometido em amar uns aos outros e servir uns aos outros. É uma pessoa envolvida com o corpo. Hoje nós vamos tratar o capítulo 7, nessa primeira parte, que é sobre ser alguém que busca a disciplina. Seja um membro que busca a disciplina. A vida precisa de ordem. E isso é verdade em qualquer situação. Eu quero que vocês pensem comigo em uma planta. Uma planta precisa de um local bem arejado, ela precisa estar num local onde há acesso ao sol e também à sombra, muitas vezes. Ela precisa de água, ela precisa de poda. Então, ela precisa de organização para que cresça, para que floresça. Há um tempo atrás eu tentei fazer uma horta no fundo de casa. Eu fui até a avó da Tamires, que tem uma horta muito bonita, e pedi dicas para ela. Ela falou: você precisa mexer a terra, você precisa misturar o adubo com ela, deixar aquilo ali por um tempo, depois você vai e cava e você vai colocar as sementes e precisa molhar aquilo constantemente, todo dia. Só que eu não fiz isso. Eu fiz a primeira parte, só que eu esquecia de molhar as minhas plantas. E o que aconteceu? A maioria daquelas plantas morreram. E as que ficaram vivas, elas são atacadas pelo mato que cresce e também pelos bichinhos, as formigas. Então eu não fui bem sucedido. É por isso que o caos no crescimento causa falta de amadurecimento. Desorganização, desordem, falta de atenção não vão fortalecer uma planta, mas vão enfraquecer uma planta. O mesmo acontece, por exemplo, com um bebê. E a gente tem vivido isso nesses últimos dias. Um bebê precisa de rotina. O bebê precisa de troca de fraldas quando a fralda fica suja. O bebê precisa de proteção, por exemplo, quanto a objetos cortantes na sala. Uma criança precisa de banho, de roupa limpa, e todas essas coisas são rotina. São meios de se organizar a vida de uma criança. Eu espero que com a minha filha eu seja mais bem sucedido do que com a minha horta. E esse é o meu alvo. O fato é que a vida precisa de ordem. E isso também é verdade com coisas espirituais. A primeira pergunta que nós vamos responder nessa parte é: o que é disciplina? Por que eu estou falando de ordem? É porque a disciplina é ordem. É organização. Quando a gente pensa nessa palavra disciplina, normalmente o que vem à mente das pessoas é uma coisa negativa. Disciplina é punição. Disciplina é um castigo, é uma surra, é um espancamento a um filho rebelde. E muitos veem disciplina como uma coisa severa, como algo que deveria ser evitado. Não, só pessoas insensíveis e pessoas antiquadas é que praticam coisas desse tipo. Outras pessoas pensam na disciplina como algo que só serve para podar a sua liberdade. Algo que só serve para acabar com a sua alegria. E é claro que a disciplina, ela não é algo agradável. A Bíblia mesmo reconhece isso. Hebreus 12:11 diz que nenhuma disciplina, no princípio, é algo agradável aos olhos. Mas a palavra disciplina tem um sentido muito mais amplo e muito mais positivo do que simplesmente punir alguém e essa punição ser desagradável. Você sabia, talvez você possa pensar nisso agora, que a palavra disciplina e a palavra discípulo têm a mesma raiz? Elas
têm, em certo sentido, a mesma essência, elas estão ligadas uma à outra, a ideia de educação e ordem. Por exemplo, o discípulo é um estudante. O discípulo é alguém que participa de certa disciplina. É uma pessoa que aprende uma profissão ou domina uma área de pensamento. Ser um discípulo não é só seguir a Jesus, mas também aprender a fazer outras coisas. Então, um discípulo, ele acaba tendo sua vida ordenada por regras. Por isso, os atletas têm de seguir regras do esporte. É por isso que nossos professores precisam seguir uma linha de pensamento. É por isso que médicos têm que aderir ao código de ética da medicina. Todos esses são discípulos de alguma ideia. E por isso eles são disciplinados pelos princípios no seu campo profissional. Então, o mesmo é verdade quanto à igreja. Abra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios 14, 40. Paulo está orientando a igreja de Corinto como deveriam ser os seus cultos públicos. E olha o que ele diz no versículo 40. 1 Coríntios 14, 40, olha o que ele diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A ordem é necessária na igreja. A ordem é necessária para que haja crescimento, edificação. Então a disciplina é uma coisa necessária para a vida individual dos crentes. Algumas semanas atrás, nosso irmão Gideon citou um autor chamado Jay Adams. Ele foi um homem que introduziu muitos escritos sobre aconselhar pessoas com a Bíblia, e não só com ideias humanistas ou de psicologia. E ele certa vez disse o seguinte sobre disciplina, abre aspas: quando somos batizados na igreja, nos matriculamos na escola de Cristo. Em seguida, durante todo o resto de nossa vida terrena, devemos ser ensinados, não somente a respeito de fatos, mas também a obedecer aos mandamentos de Cristo. Isso é educação consistente, educação apoiada pela disciplina da boa ordem, que é necessária para que aconteça o aprendizado. Em outras palavras, é pela disciplina que a congregação e o membro da igreja produzem uma atmosfera de crescimento e desenvolvimento. Nós precisamos de ordem. Essa é a primeira pergunta sendo respondida. O que é disciplina? É trazer ordem. Segunda pergunta: como é a disciplina na vida de um membro de igreja? Tudo bem, eu preciso de disciplina, mas o que isso significa? A disciplina ela ocorre de duas formas na vida de um crente. As duas têm sua origem na palavra de Deus. Nós já estudamos esse texto num domingo à noite, mas nós vamos olhar para ele rapidamente pela manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Todos achamos? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O que o texto está dizendo? Que Deus inspirou a Escritura. Primeira forma de disciplina é a disciplina formativa. O texto diz que a Bíblia ser proveitosa para ensinar, ser útil para o ensino e para instruir em justiça, que é a primeira declaração e a última do versículo, ou educação na justiça. Essas duas expressões se referem à maneira com que a palavra de Deus forma, molda o cristão. Então, à medida que o cristão absorve o ensino da Escritura, ele é treinado a viver para Deus. Como deveria ser a vida de um cristão? A Escritura nos ensina e nos instrui em justiça. Médicos são governados por padrões e juramentos. Advogados têm de ser fiéis a leis e a códigos de ética. E cristãos são moldados e governados pela palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É a primeira forma de disciplina. Ela mostra como nós devemos viver. A segunda forma é uma forma negativa, que é a disciplina corretiva. A primeira é formativa, a segunda é corretiva. Perceba as duas palavras do meio, do miolo desse versículo. A palavra de Deus é útil para repreender e corrigir.
Essas duas palavrinhas nos mostram como a palavra de Deus nos confronta e nos afasta do erro, nos trazendo de volta para o caminho certo. Então, na prática, isso nas nossas igrejas significa o seguinte: primeiro, que a maior parte da disciplina nas nossas igrejas é uma disciplina positiva, é uma disciplina formativa. Quando nós nos reunimos para ouvir a pregação da palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra em grupos ou nas nossas devocionais, quando nós estamos reunidos diante da Escritura, nós somos moldados pelo que Deus espera por nossas vidas. Essa é uma disciplina positiva, formativa. Deus quer formar em nós uma vida correta. Mas, de vez em quando, um de nós vai cair em pecado. Nós não desejamos isso, mas nós sabemos que isso acontece. E nós vamos precisar, ou um de nós vai precisar de repreensão e correção, para que volte ao caminho certo. E quem vai fazer isso são os outros membros da igreja, que não são intrometidos, mas que são comprometidos com o bem-estar espiritual do seu irmão. São pessoas que olham para o que ele está fazendo e veem que aquilo é pecaminoso, destrutivo, e vai acabar com a vida dele. Então são pessoas preocupadas que vão exortá-lo. A Bíblia nos manda fazer isso. Nós lembramos de Mateus 18. Vamos abrir rapidamente, só para relembrar das palavras de Jesus nesse texto. Mateus 18, versículos 15 até 17. Mateus 18, versículos 15 a 17. Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Jesus está ensinando sobre um outro tipo de disciplina. É uma disciplina corretiva. Alguém pecou e nós queremos restaurar essa pessoa, nós exortamos essa pessoa. E essa correção, ela é necessária para tratar pecados. Em 1 Coríntios 5, por exemplo, havia um homem em imoralidade sexual. E é necessário, Paulo aplica esses princípios lá na igreja de Corinto. Mas é interessante como a gente, quando pensa em disciplina como exclusão, ou os passos até que se chegue lá, normalmente a gente pensa que ela é necessária para tratar de pecados muito maus. Coisas, por exemplo, como a imoralidade sexual. Sim, a disciplina corretiva deve ser para tipo de pecado como esse. Mas a Bíblia também nos fala de que esse tipo de disciplina deveria ser para tratado também, eu vou pôr entre aspas, pecados comuns, que nós cometemos ou vemos e às vezes não fazemos nada. Quer alguns exemplos? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Havia um problema na igreja de Tessalônica. Algumas pessoas estavam dizendo que o dia do Senhor estava para vir, e isso era verdade. Eles acreditavam nisso, mas isso tinha provocado na igreja, em alguns da igreja, uma atitude preguiçosa. Eles sentaram nas cadeiras, cruzaram seus braços e disseram: já que Jesus vai voltar, não vou trabalhar mais, eu vou ficar aqui sentado. Pais falavam: eu não vou educar meus filhos, Jesus vai voltar amanhã mesmo. Esposas olhavam para a louça na pia e falavam: Jesus vai voltar, para que eu vou lavar a louça? E eles ficaram preguiçosos. E Paulo, como nós, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. E Paulo escreve esse texto para exortar essa igreja. E olha o que ele diz no versículo 6. A minha Bíblia saiu aqui. Capítulo 3, versículo 6. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada, ou de um irmão desocupado, preguiçoso, e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Paulo diz: olha, vocês devem também se afastar de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que vive uma vida indisciplinada. Uau! Não é só se eu trair a minha esposa? Quer dizer que se eu não for arranjar um emprego, eu também devo ser disciplinado? Sim.
É claro que eu posso não achar o emprego, mas pelo menos eu devo estar tentando. Pecados menores, né? Que a gente às vezes deixa passar. Rapaz, estou com uma preguiça hoje. Ah, é? Bom saber. Mas olha, um outro tipo de pecado, falso ensino. Uma pessoa que tem uma ideia herética. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. A próxima carta. Paulo está falando para Timóteo sobre pessoas que abandonaram a fé. Pessoas que tinham se tornado hereges, tinham um falso ensino. E olha o que o apóstolo Paulo fez com essas pessoas. Capítulo 1, versículo 20 de 1 Timóteo. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. É a mesma linguagem que ele usa em 1 Coríntios 5. A igreja deveria entregar aquele homem a Satanás. Era disciplina. Entregue ao mundo, porque é lá a ação de Satanás. Então permita que ele seja governado pelo mundo. E eu fiz isso com mestres, eram pastores, mas eles estavam blasfemando. Eles eram hereges. Mas também a Bíblia fala sobre quem promove divisões. Preguiçosos, indisciplinados, hereges. Olha Tito, capítulo 3, versículo 10. Ande mais duas cartas. Tito 3, 10. Paulo diz, Tito, depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, ou um faccioso, passa a evitá-lo. Evita-o. Essa palavrinha aqui é uma palavra mais forte do que simplesmente eu não vou trocar uma ideia com ele. É uma palavra para expulse, exclua, discipline. Perceba, a Bíblia nos manda fazer isso. Disciplina para um imoral, sim, a disciplina corretiva, né? Mas também para um preguiçoso, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que tem uma falsa doutrina e uma pessoa que provoca divisões. É muito mais sério do que nós normalmente pensamos, né? Ninguém passa a vida toda sem precisar de disciplina. Quer seja a disciplina positiva, quer seja a disciplina negativa. Por isso a disciplina é um meio de graça na vida do cristão. É um meio pelo qual Deus nos transforma mais à semelhança de Cristo. Essa é a segunda pergunta, como é a disciplina na vida de um membro de igreja? A terceira pergunta é como nós podemos buscar a disciplina e fazer isso com alegria. Porque talvez nós podemos buscar a disciplina, mas não com alegria. Como podemos fazer isso? Esse assunto ele pode ser novo para você, ou pode não ser, mas é algo extremamente necessário para a saúde da nossa igreja. Há algumas dicas de como buscar a disciplina. A primeira dica, receba a palavra de Deus com mansidão. Receba a palavra de Deus com mansidão. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Mais algumas cartas à frente. Tiago 1, 21. Olha o que Tiago diz para a gente. Por isso, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. O que Tiago está dizendo? Olha, há uma distinção muito clara entre uma vida ímpia de impureza e uma vida de maldade e uma vida de semelhança à de Cristo. O versículo centro dele diz, é o fato de nós recebermos, acolhermos a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos ser humildes e mansos diante da Escritura. Nós precisamos reconhecer que ela é a fonte da salvação e a fonte da instrução para o nosso viver santo nesse mundo. E como que eu recebo a palavra de Deus com mansidão? Talvez não só ler a Bíblia para ter informações, mas abrir a sua Bíblia para ouvir
o que Deus tem a dizer a você. Talvez seja quando você ouvir uma pregação, não buscar só satisfazer suas necessidades, talvez as suas dúvidas, talvez os seus questionamentos, ou só para ser entretido, ou porque você está em busca de um conselho prático para uma área da sua vida. Você pode fazer isso, mas você precisa primeiro desejar entender o significado do texto e aplicar esse significado na sua vida. Muitas vezes você vem para o culto, mas não vai ter uma resposta à sua pergunta, mas Deus está falando algo a você, e talvez é algo que você mais precisa do que a resposta da sua pergunta. Aceite, por exemplo, o que você lê como a verdade. Quando você abre a palavra de Deus, mesmo que o que você está lendo contradiga o que você pensa, é uma maneira de acolher a palavra de Deus. Uma outra maneira é você deixar a Escritura determinar os seus sentimentos e não o contrário. Sabe quando você diz, mas eu não estou com vontade hoje de estudar a Bíblia? Quem está mandando então são os seus sentimentos. Permita que a Escritura domine os seus sentimentos. Mesmo que eu não esteja com vontade, eu vou fazer o que a Escritura manda. Talvez julgar as suas opiniões e as opiniões de outros, as filosofias que nós vemos nesse mundo, pelo que a Bíblia diz e não o contrário. Olhar para a vida com a perspectiva da Bíblia e não olhar para a Bíblia com a perspectiva da vida. Não, segundo Freud, eu vou interpretar esse texto. Segundo Confúcio, eu vou interpretar esse texto. Segundo Aristóteles, eu vou interpretar esse texto. Não. Segundo esse texto, eu vou interpretar esses homens e essas filosofias. É uma das maneiras de receber a palavra de Deus com mansidão. Lembre que isso vai dar trabalho. Vai ser duro você fazer isso. Mas é isso que é disciplina. Disciplina é algo que vai exigir sacrifício de você. Mas no final, vai te fazer bem. Uma segunda dica: como eu pratico disciplina, busco disciplina com alegria. Aceite humildemente a correção da parte de outros. Aceite humildemente a correção da parte de outros. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. É melhor a repreensão declarada que o amor encoberto. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Feridas são boas quando feitas por quem nos ama. A correção do Senhor vem pela leitura e pela pregação da palavra, mas também pode vir por meio de outras pessoas, outros membros da igreja que se preocupam com o nosso bem-estar espiritual. Bons membros de igreja concordam que precisam da ajuda de outros para buscar a santidade. Porque há um grande perigo quando nós rejeitamos a correção da parte de outros. Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos apresenta esse perigo. A primeira parte é muito bonita desse texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo mundo lembra disso, né? Mas olha a segunda parte do versículo. Mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Eles não querem ser corrigidos. Desprezar o ensino é uma atitude de quem é insensato, é uma marca de quem não teme a Deus. Se você não ouve uma exortação, um ensino, você está mostrando atitudes de um insensato. Aceite humildemente a correção da parte de outros. Lembra, isso não é fácil, mas é por isso que chama disciplina. É fácil acordar todo dia às 6 horas da manhã e fazer um exercício? É fácil, diante de um belo prato de feijoada ou de lasanha, você comer só o suficiente? É fácil não se render a mais um pedaço de bolo, sendo que você já está satisfeito? Não é fácil, mas é disciplina. Não é fácil ouvir exortação, mas é um trabalho. Se dedique a esse trabalho. Terceira dica: assuma com seriedade a responsabilidade de disciplinar os outros. Agora o outro lado. Assuma com seriedade a responsabilidade de disciplinar outros.
Nós devemos sim aceitar a disciplina da palavra, aceitar a disciplina de outros, a correção de outros, mas também devemos assumir a nossa postura, a nossa responsabilidade de fazer isso com as pessoas também. Há um texto muito legal que fala sobre isso, texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Vamos abrir lá. Gálatas 6, 1. Uma palavra à igreja, uma palavra aos irmãos. Irmãos, versículo 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, se algum irmão caiu, imoralidade sexual, sim. Preguiça, também. Maledicência, também. Indisciplina, também. Vós que sois espirituais, deveis, não é talvez, é obrigação, vocês devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Restaurem ela. E cuida de ti mesmo para que não seja tentado também. É uma obrigação nossa ajudar pessoas a serem restauradas. Então quando você vê o pecado de alguém, você diz, não, o pecado é dele, ele que se vire. Eu não vou ficar me metendo na vida dele, você está sendo um mau membro de igreja. Ajudar a manter a disciplina na igreja é um privilégio, mas também é uma responsabilidade de todos os membros, não só do pastor ou da liderança. Lembra do texto de Mateus 18 que nós lemos? Jesus está falando, olha, se o teu irmão pecar, vai você entre ele, não vai falar para o pastor fazer isso, é você. Segundo, aí você traz 2 testemunhas, a pessoa não ouviu, você leva para a igreja, aí sim você aciona o seu pastor e a sua liderança, e eles vão trazer isso para a igreja, e no final, o que Jesus diz é, depois disso, se não ouvir a igreja o considera gentil e publicano. Então a disciplina é para ser aplicada não só pelo pastor e a liderança, mas por todos os membros. Todos deveriam ter esse tipo de atitude. 1 Coríntios 5 também. Paulo diz, toda a igreja deveria considerar aquela pessoa como alguém que não queria se submeter a Deus. Então, a disciplina começa quando cada um dos membros age em amor e procura restaurar aqueles que caem em pecado. Irmãos, isso acontece muito. É muito triste. Quando um caso chega para os presbíteros, para a liderança, toda a igreja já sabia, o negócio ficou correndo por anos. E todo mundo dizia, não, espera o pastor saber, porque aí ele vai fazer alguma coisa. Toda a igreja está pecando junto com aquela pessoa. Porque nós devemos consertar e restaurar o nosso irmão quando vemos ele pecando. Por fim, quarta dica e última dessa primeira parte. Não se esqueça de se alegrar. Como assim? Um tema tão pesado, eu tenho que me alegrar? Sim. É natural que haja tristeza quando a disciplina aconteça. A disciplina, quando acontece na nossa vida, causa tristeza. E na vida dos outros também. Mas lembre-se, o nosso alvo é ganhar os nossos irmãos para a verdade. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Olha que encorajamento para vivermos disciplina. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém de vós o reconduzir à verdade, reconduzir a ela, versículo 20, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Por mais que seja difícil encarar uma pessoa quando ela está em pecado, trazê-la de volta é uma salvação para a vida daquela pessoa. Eu já perdi a conta de quantas conversas eu tive com irmãos que estavam rebeldes. Poucos foram os que atenderam à repreensão e foram libertos do castigo que o pecado lhes traria. Mas tantos foram os que não deram ouvidos, e hoje sua vida mostra o castigo das suas decisões. Vidas amarguradas, afundadas no pecado, longe de tudo e de todos que os amam, porque preferiram o pecado do que a Deus.
Mas quando nós conseguimos trazer essa pessoa ao arrependimento, uma multidão de pecados é cobrida, é perdoada. Quando isso acontece, Deus festeja, e nós também devemos festejar. Lucas 15, versículo 7. Olha o que Jesus diz quando ele termina a primeira parábola. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Versículo 10. A segunda parábola é contada e Jesus diz: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas o pecador só se arrepende quando ele é confrontado. É um trabalho difícil, mas há alegria quando isso acontece. E por fim, ele conta a parábola do filho pródigo e ele termina lá no versículo 32. Aquele pai diz sobre o seu filho para o outro filho: mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Queridos, quando nós praticamos a disciplina e há arrependimento, é motivo de alegria. Mas quando nós não praticamos a disciplina, por mais que nós não vamos ter conflitos, isso é natural, né? Não, vamos deixar cada um viver a sua própria vida, a gente não precisa ficar se metendo na vida um do outro. Em certo sentido, a nossa vida vai ser bem tranquila. Essa igreja vai aumentar em muito. Mas nós deveremos nos entristecer se isso acontecer, porque é sinal de que o pecado está reinando no nosso meio. E não é Cristo quem está reinando. Há um teólogo chamado John Dagg, e ele certa vez escreveu assim: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Querido, seja um membro de igreja que busca a disciplina. Amém?